Olá, que bom ter você aqui na nossa programação. Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara Municipal de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. Neste programa, nós estamos recebendo o vereador Serginho, do Progressistas. Vereador, obrigado pela presença. Seja bem-vindo à edição de junho do Fiscalização Pública. Obrigado, Josivaldo. Obrigado aí a todos os telespectadores que nos acompanham. Eles falam para mim, Josivaldo, que muitos assistem, dão os parabéns aqui para a TV, principalmente para vocês, que nos entrevistam. Então, fico muito feliz por estar participando agora encerrando, o mês de junho. Quero agradecer, então, a todos que acompanham o nosso programa, lembrando que ele é feito por uma equipe, então tem pessoas aqui pelos bastidores que vocês acabam não vendo, mas é uma equipe que entrega e faz com carinho, por isso que chega até vocês dessa forma. Muito obrigado e continue acompanhando o nosso programa. A gente começa falando sobre infraestrutura pluvial. As redes de drenagem de água da chuva integram o chamado sistema de saneamento. Esses sistemas são capazes de receber e transportar líquidos superficiais por meio das tubulações. Essa responsabilidade é do município, mas a Câmara, os vereadores também têm se preocupado com esse assunto. O vereador Serginho, ele preside e criou a Frente Parlamentar de Infraestrutura Pluvial. Vereador, qual que é o objetivo dessa frente? Então, o objetivo dessa frente, é a número 5 de 2023, foi aquelas chuvas de fevereiro, encerrando ali, quase o verão, mas elas vieram muito fortes. E aí nós vimos vários bairros aqui da cidade que não tinham problema de alagamento e acabaram tendo problema de alagamento. Aí a questão, como que está a nossa infraestrutura? Nós temos aqui na cidade muitos pontos de alagamentos, aqui mesmo na Avenida do Povo, dentro aqui do estacionamento da Câmara, a gente sofre muito com alagamento aqui dentro. Nós temos lá no Parque Três Marias, Residencial Sítio Santo Antônio, outros locais também que tem problema de alagamento. Só que agora essas chuvas, elas acabaram assustando outros bairros que não tinham esse problema. Então, mencionei, fiz vários requerimentos questionando a situação, da nossa infraestrutura. Fui provocado, então, disse, Serginho, vamos criar uma frente parlamentar para que a gente possa, então, nesse período agora, é lógico que é muito caro, pelos nossos cálculos, lá no mês de fevereiro, março, em torno de 160 milhões de reais para mexer na tubulação, tá? Uma tubulação de ármico, que no passado corria esgoto nessa tubulação de ármico, então isso danificou e muito o material. A calha dele, tá? Já nem existe, em muitos locais nem existe mais a calha, então nós queremos saber como que está isso, aí por isso essa frente parlamentar, o objetivo dela, então, é saber como que está, quais são os pontos críticos, e ver se a gente consegue, nesses pontos críticos, fazer já, para as próximas chuvas, fazer uma manutenção ou já uma obra mesmo nesse local, para que a gente não tenha os afundamentos como aconteceu lá no Mourisco, na Santino Alves Fernandes, que lá cerca de 10 famílias tiveram que deixar suas casas. Como o vereador pontuou, em fevereiro deste ano agora, 2023, tivemos 2 temporais que atingiram aqui a cidade de Taubaté em um intervalo de menos de 3 dias, o que gerou alagamento, quedas de árvores. Vereador, além dessas ações que estão sendo pensadas, planejadas e executadas, existe alguma outra ação, por exemplo, em relação à legislação? Está sendo pensada alguma modificação para atender essa frente parlamentar? Sim. Nós temos no nosso ordenamento jurídico uma legislação criada pelo ex-vereador e falecido, Carlos Peixoto, concedendo isenção, só que essa lei precisa ser regulamentada. Isenção para famílias, no pagamento de IPTU, que tiverem problema de alagamento, eles terem o abatimento ou a própria isenção mesmo do IPTU. A gente está querendo trazer para a legislação também, além do IPTU, o ISS. Nós temos todos os anos problemas lá no mercado municipal e ali muitos pagam o ISS. Então a gente também quer trazer para essa legislação o ISS para beneficiar os nossos feirantes, os nossos comerciantes ali no mercado municipal que perdem muita mercadoria. O Baixinho mesmo foi um dos que perdeu, é um líder ali no mercado municipal, ele trabalha com calçados, ele perdeu muito calçado, sabe? Então, pensar neles também.
A frente parlamentar, ela tem parcerias, ela tem apoio, ela não é somente com os vereadores. Sim. Aqui no estado de São Paulo tem um órgão importante que é o DAE, o Departamento de Águas e Energia Elétrica. Também é um parceiro, também está pensando nessa parceria com esse órgão? Sim, nós tivemos a reunião de lançamento, né, da frente parlamentar, onde nós designamos ali os cargos que cada um vai participar, e aí nós já elaboramos, né, para estender todo esse trabalho com técnicos, bem mencionado por você, referente então ao DAE. Nós, além do DAE, nós pensamos também em CETESB, que é um órgão ali ao lado do DAE, SABESP, as secretarias da Prefeitura, Planejamento, Obras Públicas, Serviços Públicos, que fazem a limpeza das bocas de lobo, né, que é um sistema de drenagem também de águas. Nós pensamos também um servidor que se aposentou no início desse ano, ele conhece toda a nossa infraestrutura. Então, ele sabe onde são os pontos principais que está com problema e que pode vir ocasionar afundamentos, né? Tivemos lá no desembargador, acho que foi no ano de 2021 ou 20, um carro que caiu, né, devido a um afundamento. Tivemos também caminhão, né, do mercado municipal que acabou afundando lá. Então, esse servidor, ele vai nos ajudar e muito. E lembrando, eu fiz vários requerimentos de um plano dentro do plano diretor, que é de macro, tá? Situações assim de climas, tá? Então, nós estamos esperando sair o resultado desse plano para que a gente possa, então, estudar juntamente com a frente parlamentar para a gente ver, né? Esse plano é de macro drenagem, tá? Então, isso vai ser muito importante, por quê? Porque vai tratar da drenagem. Eu ouvi uma fala do secretário que ele está fazendo uma drenagem nos córregos, ele está partindo lá da jusante, né? Do início, quase desembocando no rio, então ele vem desassoreando, pegando aquela areia, jogando na margem, porque é um solo da margem mesmo, então ele está afundando um pouco mais a calha, isso vai dar um resultado muito positivo nas próximas chuvas, tá? Então, esse plano macro drenagem, ele vai nos ajudar bastante. É um assunto que ninguém escapa, né? Esse assunto das chuvas, porque mesmo que você more num bairro seguro, que não tem alagamento, você pode vir a sofrer. Então, acaba sendo uma pauta que mexe com todo mundo aqui na cidade de Taubaté. A gente vai continuar acompanhando aqui no programa, se tiver algum desdobramento e novas informações. Agora, a gente muda de assunto para falar sobre transportes. Aqui na cidade de Taubaté, atualmente, 27 mil passageiros por dia utilizam o sistema público municipal de transporte. A frota de ônibus da cidade é composta por 62 veículos. O contrato de prestação de serviços com a empresa ABC Transportes foi firmado no ano de 2009 e teria validade até 2024, ou seja, o ano que vem. Mas a prefeitura adiantou esta renovação para agora, este ano 2023, por mais 10 anos, findando então só em 2034. Mas o nível de satisfação dos passageiros parece que não é satisfatório, vereador. Sim. E aí há alguns requerimentos e questionamentos do seu gabinete sobre essa renovação. Exatamente. Me assustei, né, quando vi lá a prorrogação do contrato por mais 10 anos, e aí já preparamos um requerimento, e a fundamentação do nosso requerimento, Josivaldo, é um estudo, tá? A apresentação que a empresa contratada pelo CAF, tá, apresentou para nós aqui em audiência pública, eu peguei slide por slide, coloquei ele em todo o meu requerimento, demonstrando aquilo que a empresa nos apresentou é um reflexo, tá, de tudo aquilo que nós fazemos por meio dos nossos requerimentos, cobrando, olha, atraso na linha do ônibus, ele quebra e o usuário do serviço fica lá minutos, né, quase uma hora aguardando até chegar um outro carro para fazer a troca ali, né, do veículo para dar continuidade. Horários de pico, muitas pessoas, né, perdem o seu horário de trabalho, perdem a sua consulta, perdem algum compromisso aqui na região central devido a esses atrasos. O pessoal reclama muito da superlotação nos veículos. Muitos ficam esperando, tá, um outro carro vir, mas 40, 50, uma hora depois, para tomar um outro carro. Então, tudo isso a empresa apontou. E eles apontaram uma situação muito peculiar. A frota do nosso ônibus, colocaram 20 ônibus novos na frota. Você falou 67.
Só que a frota, ela está ali quase 7 anos de uso. Imagina esse carro rodando diariamente, tá? Então, o desgaste desses carros, eles devem estar ali no limite, tá? Então, por isso que quando quebra, fica ali horas aguardando um outro carro, tá? Até tirar, né, da garagem, até chegar onde quebrou o carro. Então, isso, tá? Eu pontuei. Não o Serginho, tá? A empresa que pontuou isso tudo para a gente. E a insatisfação, tá? É muito alta. Então, se eu olhar ali péssimo e regular, você somar, a insatisfação é muito grande. Antes da pandemia, eram mais de 1 milhão transportados. Pós-pandemia, caiu para próximo de 400 mil. Então, por que a Secretaria de Mobilidade não foi atrás desses? Fala, é regular. Mas esse regular, ele não usa o transporte. Por que ele não usa? Tá? Então, esse é o nosso questionamento. Vereador, segundo informações da Prefeitura, a justificativa para essa renovação é que essa renovação vai incluir uma renovação da frota, como o senhor falou, começaram 20 novos ônibus a circularem aqui na cidade, mais horários, novas linhas, 2 estações de conexão, uma na região lá da Secap e também na nova rodoviária. São informações da Prefeitura desse novo sistema que está sendo chamado de TAU, que é o Transporte Acessível Urbano. Entre as reclamações que a gente ouviu dos munícipes, esses novos ônibus são menores. Exato. E a Prefeitura justifica porque o centro tem ruas mais estreitas, alguns bairros, e precisa dessa frota menor. Esses ônibus menores comportam menos passageiro. Mais um problema para o tabateano? Eu tenho certeza que vai ser reclamação de agora em diante desses ônibus pequenos, né? Não sei, né? Não vi nada se esses ônibus eles têm Wi-Fi, se tem ar-condicionado, se eles são adaptados para as pessoas com deficiência, que a regra lá desde 2006 que todo o transporte, um percentual dele atenda à legislação que é federal. E nós temos a lei municipal que acompanha a lei federal. Esses ônibus, esses 20 ônibus, quantos são adaptados? Porque eu vi lá a participação de uma pessoa com deficiência. Mas por que só uma pessoa com deficiência? Por que mais pessoas com deficiência não participaram? Porque eles não usam o transporte público. Então, esse também é um dos nossos questionamentos. O porquê que a frota de 67 veículos que fazem toda a nossa linha, por que não são adaptados para as pessoas com deficiência? Eles não vão responder mesmo, eles não participam da circulação aqui na nossa cidade. E lembrando, a lei, salvo engano, é do ano de 2006. Então, quantos anos se passaram e a nossa cidade não contempla esse usuário em potencial, que são as pessoas com deficiência, o cadeirante? Agora a gente vai trocar de pauta para falar sobre a contribuição patronal, que é o recolhimento que uma empresa, seja ela pública ou privada, faz à Previdência com o intuito de assegurar a questão da seguridade social. As empresas privadas, elas pagam esse valor ao INSS. A Prefeitura, no caso, por ser uma empresa pública, paga para o IPMT, que é o Instituto de Previdência Municipal. Vereador, esse valor que a Prefeitura tem que repassar ao IPMT está sendo pago, está sendo recolhido? Até, né, quando nós tivemos aqui a apresentação das metas fiscais, foi um questionamento nosso, né, enquanto vereadores, participando daquela apresentação que é uma obrigação do Executivo, né, para conosco, não só o Executivo, mas as autarquias, inclui também o Instituto de Previdência, ficou claro para a gente que o patronal não estava sendo repassado para a Prefeitura, tá? E a preocupação que, além do patronal, tem um aporte, que é uma legislação especial, que pede, então, para que a Prefeitura auxilie, além do patronal, esse aporte para garantir, então, o pagamento dos aposentados e dos pensionistas. Pelo que nós obtemos de informações, só nesse ano, tá? O déficit, né, aliás, o não repasse para os cofres do Instituto de Previdência está na ordem de 34 milhões de reais. Tá? Então, isso é muito preocupante, que lá no comecinho do ano, acho que foi em fevereiro, começo de fevereiro, eu participei de uma reunião, né, que a empresa que fez o atuário do Instituto de Previdência, com a reforma que nós fizemos no ano passado, e foi publicada uma lei, então, dessa reforma do Instituto de Previdência, no ano de 2022, foi um patronal no percentual de 23%, e nesse ano, então, um percentual de 24%, o ano que vem, 25%. Então, só naqueles 6 meses, tá? Com as entradas dos 14%
que o servidor paga, mais o aporte e o patronal da prefeitura, deu uma sobrevida ali muito, assim, a gente ficou feliz por aquele resultado, sabe? Estava dando ali um valor de 62 milhões de reais. Ótimo. Só que daí de janeiro para cá, não tendo repasse da prefeitura, esse valor então já diminui. Né? Então é uma coisa que a gente fica muito preocupado, mas o atuário falou assim, olha, vocês estão fazendo o dever de casa, mas e aí? Será que esse dever de casa vai continuar sendo cumprido ou nós já vamos ter que mexer já na reserva técnica, que é algo em torno de 200 milhões que nós temos nos cofres, tá? A hora que começa a tirar esse recurso, eu começo a ficar preocupado com vocês que são servidores efetivos. Qual que vai ser a garantia de vocês aposentarem com o recurso pago por vocês, patronal e o aporte também dos órgãos empregadores? Vereador, a prefeitura é uma empresa, então ela tem um CNPJ. A falta desse recolhimento ou não pagamento pode gerar algumas consequências, como, por exemplo, a não emissão de documentos. Sim. Quais outras consequências podem trazer para a cidade e para a prefeitura? A partir do momento que você começa a não pagar, o Instituto ele tem que procurar os meios legais para procurar seu direito, porque isso é do servidor. Isso também é informado por Tribunal de Contas. Outro também que recebe essa informação, né, dessa dívida é o Ministério da Previdência. E o Ministério da Previdência, ele fica muito preocupado, porque nós já fizemos um parcelamento do passado, tá, da gestão passada, na ordem de 100 milhões de reais, quando nós aprovamos a reforma lá no meio do ano passado, está fazendo um ano, da gestão passada, o Ministério deu um ok. Só que agora a gente já passa o Executivo não repassar a sua obrigação. Isso também é informado. Isso também pode ocasionar ali, de repente, uma CND, aí os recursos federais, será que vão vir? Um FPM ou um outro recurso aí pode ficar bloqueado e pode comprometer, sim, os projetos, né, e programas que nós temos na cidade. O vereador comentou sobre essa audiência pública, sobre a contribuição dos aposentados e pensionistas. Caso você tenha interesse, você pode assistir no nosso canal do YouTube, lá tem audiência completa. Agora a gente vai trocar de pauta para falar da região do Pinheirinho. De carro, lá do Pinheirinho até o centro de Taubaté, a gente está falando usando um veículo próprio, dista mais ou menos 21 quilômetros de distância, né? E leva-se em média meia hora. A gente está falando de carro, sem falar de transporte público. Esses moradores lá do Pinheirinho, eles acabam não tendo um local de votação lá na região deles e acabam se deslocando para outros bairros e até mesmo outras cidades. E isso tem sido um alvo e uma preocupação do seu gabinete, vereador. Como é que está a questão nesse momento desses moradores, na verdade, eleitores? Sim. Nós fazemos várias visitas lá nessa região e ali tem vários núcleos, né, consolidados e tem muita gente, né? Então, o morador da Vila Caetano, Tataúba, ali a vilazinha ali, tem uma vilazinha pequenininha ali, tá? João Mineiro, tá? O João Mineiro também é uma vila bem consolidada. Então, esses moradores, eles acabam tendo que vir para Quiririm ou ali a escola do Bela Vista para voltar, ou Santa Teresa. Só que o ônibus, no dia de eleição, ele demora muito, tá? Leva cerca de 2 horas para poder estar transportando os passageiros. E aí muitos acabam optando por participar como cidadão na cidade vizinha, que é Caçapava. Então, para ele, o tempo perdido, entre aspas, tá? Ele acaba indo votar, então, em Caçapava. Então, são moradores de Taubaté, que usam os serviços de Taubaté, mas no dia da eleição acaba indo votar em Caçapava. Os que votam em Taubaté são trabalhadores rurais, têm seus compromissos, né? Deixam lá o seu trabalho, vão votar, mas depois tem que voltar para a sua lida, tá? Lá na área rural. Então, é isso que nós queremos, né? Como nós temos uma escola bem localizada, uma escola com uma infraestrutura muito boa, ao menos 2 salas ali com sessão eleitoral vai beneficiar muita gente. A gente está até solicitando, né, a ampliação dessa escola, quem sabe mais sessões eleitorais ali, que vai beneficiar muito ali aquela região, né? Nós falamos de 3 vilas ali bem consolidadas, e isso a tendência é aumentar cada vez mais, porque
tem muita gente procurando aquela nossa região lá, né? Que é uma região muito bonita. Então, tem muita gente saindo do conforto aqui da cidade para procurar o descanso lá naquela região do Pinheirinho. Vereador, nesse requerimento são 50 eleitores, né, que estão sendo citados aqui. A gente acredita que deve ter mais do que 50. A escola que o senhor citou é a Escola Judite Mazella Moura, que fica lá na região. Sim. Além, lógico que esse requerimento vai depender da aprovação do TSE Sim. também, né, do TRE também, que é regional. O senhor acredita que tem alguma outra demanda pública, alguma outra política que não atende esses moradores dessas regiões rurais? Sim. Ali, um problema sério ali é coleta. Tá? A coleta ali, acho que são 2 vezes por semana. A quantidade de pessoas ali, como nós falamos, né, é alta. Então, e mais o pessoal que vai para lá o fim de semana, eles acabam gerando lixo e eles acabam depositando. Então, tem algumas caçambas e ali as caçambas não comportam a quantidade de lixo. Então, nós ali no João Mineiro, a gente geralmente está ali, olha, as caçambas estão lotadas, a gente passa por lá, faz foto, encaminha, tá, para o pessoal. E uma demanda importante lá, que a gente vai acabar beneficiando muito, é o esgoto. Tá, o esgotamento sanitário. O esgotamento sanitário é muito caro, tá? Por mais que sejam vilas consolidadas, o esgoto ele teria que vir lá por Caçapava, que é um custo menor para os cofres públicos. Mas nós temos aí, eu estive conversando com a Magali, tem lá a Unital também, eles estão providenciando e estão fazendo parcerias com o DAE mesmo, né, via FEIDRO, instalando fossas coletivas. Então, isso vai beneficiar e muito aqueles moradores. Se aquelas regiões, né, aí vai depender também, né, se está legalizado esses núcleos. Está no plano diretor nosso essas vilas consolidadas. Vila Caetano está, João Mineiro está. Só que nós temos que, então, levar esse equipamento, no caso, o esgotamento sanitário, para beneficiar todos os moradores. Porque levar rede lá realmente vai ficar muito caro. Tá? Mas se a gente conseguir levar as fossas, né, a prefeitura está fazendo uma licitação e vai beneficiar as escolas, tá? Então as escolas vão ser beneficiadas. Só que as crianças na escola têm lá um esgotamento sanitário, ok. Mas e na casa dela? Como que está a situação do esgotamento sanitário? Será que a fossa dela já não está no limite dela, de repente não pode estar comprometendo a água que ela consome, né? A Vila João Mineiro, eu sei que nós conseguimos levar, através do gabinete do ex-vereador Digão, né? Nós conseguimos beneficiar a Vila Caetano, aliás, Vila Caetano não, o João Mineiro com água. Mas o esgoto, a minha preocupação é essa, tá? Então, tomara que chegue, né, além do exercício da cidadania com o voto lá, que a gente consiga levar essas benfeitorias também para a região do Pinheirinho e as vilas que tem ali no entorno. Vereador, quero agradecer a sua participação aqui no programa, parabenizá-lo mais uma vez pelo seu trabalho e esse olhar pelas minorias que muitas vezes acabam sendo esquecidas pelos órgãos públicos e deixar já o convite aqui para a gente se reencontrar a partir de agosto. Tem um recesso agora mais administrativo do que de trabalho. Sim. No próximo Fiscalização. Obrigado pela presença. Obrigado, né? E é um prazer sempre estar aqui falando, prestando conta do nosso trabalho nessa fiscalização pública que é vocês que fiscalizam a atividade parlamentar. Assim encerramos mais um Fiscalização Pública. Neste programa nós conversamos com o vereador Serginho do Progressistas. Você pode rever este e outros programas através das nossas plataformas digitais. Temos o nosso canal no YouTube, youtube.com/TVC Taubaté, e também temos transmissões no Facebook e você também pode acompanhar em canal aberto 4.2. A partir de agosto, a programação da TV Câmara tem novidades. A gente estreia um novo programa que mostra os 4 cantos da cidade, mostrando o patrimônio, a história, a cultura, a arquitetura da cidade. É o Desbravando Taubaté. É o meu convite aqui para você acompanhar aqui com a gente na nossa nova programação. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Te espero no nosso próximo programa. TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Tchau, tchau.